Vejam, irmãos, que se no Natal se manifestava diante de nós a humanidade do Verbo de Deus, no presépio de Belém, hoje se manifesta a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que os judeus eram o povo da antiga aliança, o povo escolhido por Deus. Os primeiros, portanto, os preferidos, né? Por sabedoria, por disposição divina, diante de todos os séculos. Porém, Deus escolhe esse povo para se manifestar às nações de toda a terra, como nós cantamos no Salmo hoje, e como diziam todas as profecias do Antigo Testamento. E no Novo Testamento ficaria muito claro isso. Os magos, portanto, são as primícias dos pagãos ou dos gentios. Quem são ou quem eram os pagãos ou os gentios? Eram aqueles que não faziam parte do povo eleito, do povo de Israel. Não eram circuncidados, e por isso não observavam a lei de Moisés. Com o advento de nosso Senhor e a manifestação da sua igreja, a igreja, portanto, passou a ser o novo povo de Deus, congregado de todas as raças e nações e línguas, né? De tal modo que nós continuamos usando, né, esse identificativo, pagão. Quem é o pagão? O pagão é aquele que não é batizado, né? Por quê? Porque pelo batismo nós fazemos parte do novo povo de Deus, que é a igreja. Vejam bem, então o povo de Israel é o povo eleito, são os primeiros. Os magos do Oriente, que nós vimos no Evangelho de hoje, são as primícias. Por quê? Porque são pagãos, não eram israelitas, não faziam parte do povo de Deus. E por que são as primícias? Ora, os magos terão um privilégio da graça de Deus, né? Serão movidos pelo Espírito Santo a encontrar o menino. Mas somente os apóstolos ouvirão nosso Senhor Jesus Cristo e verão as suas obras maravilhosas. Por isso os magos são as primícias, porque seria preciso que os apóstolos fossem, depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, enviados por toda a terra a anunciar a todas as nações o senhorio de Cristo. Então, dos quais é excelente a figura de São Paulo, como nós vimos na segunda leitura, né? Ele que vai anunciar aos gentios. Portanto, na festa da Epifania se realiza a promessa de Deus de salvação da gentilidade, dos gentios, dos pagãos. Eu acredito que 99,9% viemos dos gentios, né? Não temos descendência de judeus aqui. Então, de certo modo, celebramos também a nossa salvação, a revelação da glória de Deus sobre nós. Irmãos, eu quero me deter com vocês nessa missa da família, primeira missa da família do ano de 2016. É minha intenção ainda esse ano realizar essa missa semanalmente, uma vez por semana. Nós ainda temos que encontrar o dia, né? Tem toda uma estrutura. Então rezem para que essa graça seja alcançada, porque a missa da família e pelas famílias tem feito muito bem às nossas famílias. Se você confirma isso, eu peço que você apenas diga amém. Amém. Então reze para que nós possamos alcançar esta graça. Dois sinais eu gostaria de refletir com vocês esta noite, portanto. Primeiro, a estrela de Belém e depois os presentes dos magos. Primeiro, então, a estrela de Belém. Leia comigo na sua Bíblia o Evangelho de São Mateus, como eu pedi, capítulo 2, versículo 10. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Guarde esse versículo com você e volte aqui para mim. Portanto, a estrela representa o caminhar na graça de Cristo. Seguir a estrela em direção ao menino Jesus significa a nossa caminhada espiritual na graça
de Cristo. Os senhores perceberam que nesse versículo o Evangelho diz que os magos, ao verem de novo a estrela, então é sinal que ela tinha sumido. É um indício de que a estrela tinha sumido, tinha desaparecido, né? A estrela desaparece quando os magos se dirigem a Herodes. É quando eles entram na corte de Herodes, o rei ímpio, né? E pagão, porque ele não era judeu, ele era de origem idumeia, né? A estrela desaparece e só reaparece quando os magos retomam a direção correta, ou seja, aquela que levava até nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que os magos, eles não se desviam da estrela. O fato de os magos irem em direção a Jerusalém e a corte de Herodes, se trata primeiramente de um ato de bravura e depois um ato profético. Eles entram na corte de um rei anunciando outro rei. É uma bravura tremenda, né? E profética, por quê? Porque o rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora trazendo esse versículo para a nossa vida, o mesmo acontece conosco, irmãos, quando nós nos dirigimos ou pedimos conselho às pessoas erradas. Por que a estrela desaparece? Porque eles entram no território dos ímpios, né? E o mesmo acontece conosco quando nós nos dirigimos aos ímpios, nos dirigimos ao mundo para pedir conselho, para pedir referência para as nossas vidas. A estrela desaparece. O que quer dizer isso? Saímos da graça de Deus. E se a gente sai da graça de Deus, a não ser que haja um arrependimento muito forte, um desejo de conversão, a nossa tendência, depois que saímos da graça de Deus, é errar cada vez mais o caminho para longe de Deus, né? Então assim, muito cuidado, senhores, muito cuidado, né? Quando a família passa por uma crise, quando os senhores que são pais têm uma dificuldade com os filhos, mas também os filhos que estão aqui, talvez até sem o referencial, sem o modelo de religião dos pais, passam por um momento de dificuldade, por um momento de prova, ou mesmo de tentação, porque não faltam tentações no mundo de hoje. A quem nós nos dirigimos, irmãos? A quem nós nos voltamos para buscar conselho, para buscar referência? Então, o Evangelho de hoje nos interpela nesse sentido. Porque os magos estavam entre os ímpios, a estrela desaparece, né? E nós também, quando nos dirigimos, né, aqueles que estão afastados do caminho de Deus, aqueles que estão mergulhados nas ideologias deste mundo, para pedir conselho para a nossa família, para a nossa vida familiar, a estrela também desaparece. Nós também saímos, corremos o sério risco de sair da graça de Cristo. E vejam, irmãos, que Deus, Ele nos auxilia incansavelmente com a sua graça. Nós vimos isso de uma forma maravilhosa nos evangelhos agora do tempo do Natal. Aos pastores, Deus manda os anjos. Por quê? Porque isso fazia parte da vida deles, né? Eram crentes, faziam parte do povo judeu, né? E, sobretudo a Nossa Senhora, São José, os outros, os anjos que vão. Mas e os magos? Os magos porque eram pagãos, porque não compartilhavam a mesma fé dos israelitas. O que a graça de Deus faz para que eles cheguem ao conhecimento do mistério? A estrela. Porque aqueles homens eram profundamente estudiosos dos astros, da natureza, né? Então a graça de Deus nos auxilia incansavelmente, de modo que cada um de nós possamos, conforme as nossas condições, acolher esse mistério. Deus incansavelmente fala conosco, nos dirige os apelos da sua graça, né? E nós temos correspondido a esses apelos? Nós temos estado
de certo modo, sensíveis para acolher os movimentos da graça de Deus? Ou, muito pelo contrário, é muito fácil, e de fato é mesmo, a gente não toma cuidado, saímos dessa graça, nos desviamos, ao invés de pedirmos conselhos a Cristo, conselhos à sua igreja, acabamos pedindo conselhos ao mundo, acabamos permitindo que as ideologias do mundo, sobretudo através das novelas, continuem entrando dentro das nossas casas e interferindo na vida familiar, na vida a dois, na vida do casal, na vida dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Esses dias alguém me marcou nas redes sociais, quem me acompanha deve ter visto, né? Eu não sei porquê, a pessoa se lembrou de mim quando viu isso. Estava lá escrito assim, que matar um leão por dia até que é fácil. O difícil é se desviar das antas que vão aparecendo no caminho da gente. Né? E de fato é, porque as tentações hoje são inúmeras. O pecado é pegajoso, o vício é pegajoso. Né? E todas as vezes que nós entramos na presença dos ímpios, nas ideologias desse mundo, a estrela desaparece. A graça de Deus desaparece, não porque Deus nos retire a sua graça, não. É porque nós ficamos cegos. O pecado, os vícios, as ideologias deste mundo nos deixam cegos diante da ação da graça de Deus. A estrela, portanto, irmãos, em nossas vidas, é sinal, é símbolo da graça de Cristo. Esta graça de Cristo que se manifesta de dois modos muito sensíveis, muito sensíveis. Aí eu queria que você levasse a sua Bíblia aí umas páginas para frente, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Nós lemos esse Evangelho na noite de Natal, no dia de Natal, né? João capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer o quê? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Como que a glória do Senhor, portanto, se manifesta em nossas vidas? Cheia de graça e de verdade. A graça, irmãos, são os sacramentos. A graça é a Eucaristia, a graça é a missa. E a verdade? A verdade é o ensinamento da Igreja Católica. A verdade é o ensinamento, é a doutrina da nossa mãe, na Bíblia e no Catecismo. Cheios de graça e de verdade. Portanto, a glória do Senhor, ela se manifesta, ela se abre sobre nós e sobre as nossas famílias, quando nós trilhamos este caminho. O caminho que a estrela nos conduz, a estrela que é sinal da graça de Cristo, de dois modos, pelos sacramentos e pela doutrina católica, né? Por isso, não percam a oportunidade, quando vocês entram dentro da igreja, tem o padre atendendo confissão, né? Não percam, principalmente se tem alguém aqui que já faz muito tempo que não se confessa. Eu preciso dizer para você, é hora. Se já tem muito tempo, já está passando da hora. Aproveite. Temos 2 padres. Temos que aproveitar enquanto temos oportunidade. Quem sabe, se na hora que nós quisermos, né, encontraremos com tanta facilidade um sacerdote. Mesma coisa na Santa Missa, né? Me preocupa muito o modo, graças a Deus nós temos aprendido aqui, mas o modo como nós temos participado da Santa Missa, ensinado as nossas crianças também a participar da Santa Missa, né? Às vezes chegamos conversando como se estivesse entrando na feira, em qualquer lugar. Não, estamos entrando na igreja. Estamos entrando na presença da majestade de Deus. Portanto, o nosso coração, as nossas tribulações, perturbações precisam se calar, para dar lugar, para dar espaço à graça de Cristo entre nós. Nós precisamos abrir todo o nosso ser para escutar essa palavra, porque sem ela nós não conseguimos viver bem, né? E a verdade de Cristo nessa palavra, nos ensinamentos da igreja, né? Pelo amor de Deus, eu ficava horrorizado, católico, eu queria tanto estudar a Bíblia, né? Aí fala como se fosse a coisa mais inocente da face da terra. Não, estou acolhendo os testemunhos de Jeová na minha casa para estudar a Bíblia comigo. Me desculpa,
Isso está errado. Católico não estuda a Bíblia com testemunha de Jeová. Católico estuda a Bíblia conforme os ensinamentos da Igreja Católica. Porque senão ele vai perder a fé. A cabeça dele vai virar uma bagunça. Não pode. Por uma questão de bom senso. Por uma questão de inteligência da fé. Né? Graças a Deus, a nossa paróquia é cheia de momentos de formação. Todo domingo eu faço questão de estar aqui rezando as vésperas, com a palavra de Deus aberta, rezando, meditando. Uma pequena catequese. Né? Faço questão de estar aqui. Né? Nossa paróquia tem tanta formação. Né? E mais, hoje nós temos televisões católicas, temos a TV Canção Nova, que é uma riqueza de ensinamento. É só ligar, está em casa, está no sofá de casa. Né? Então, o católico que recebe testemunho de Jeová em casa para estudar a Bíblia, que fica recebendo folhetinho do Silas Malafaia, ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha, ele precisa de emenda, ele precisa pedir a Deus o choro do arrependimento, a graça da conversão. Católico é formado pela doutrina católica, ele não é formado pela doutrina protestante e por nenhuma outra. Porque senão a estrela desaparece, irmãos. E sem esta estrela, que é a glória de Cristo, que é o próprio Cristo, nós somos infelizes. Nós somos fadados ao sofrimento, à tristeza e à decepção. Portanto, se aos magos do Oriente Deus chamou pela estrela, a nós Ele nos chama e nos conduz pela sua santa igreja. Amém? Falamos, portanto, da primeira parte, a estrela. Agora, vai comigo no Evangelho que você tem aí. Abra de novo no Evangelho de São Mateus. Mateus 2:11. Quando entraram na casa, os magos, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza a realeza do menino. Ele é rei. Ele veio para reinar. O incenso, a sua divindade. Senhores, vejam que quando nascia um rei, e isso até a Idade Média, né, as nações vizinhas viam como gesto de cumprimento, trazer ouro. O presente era ouro que se trazia ao novo rei, ao herdeiro do trono. Né? Então isso se realiza em Nosso Senhor Jesus Cristo, no presépio. O incenso simboliza a divindade. Né? O menino é Deus, é o Filho de Deus. O incenso que era usado no templo, né? Sobretudo para os sacrifícios de louvor. A fumaça do incenso, né? Quando a gente entra, não é um enfeite, tem um sentido muito bonito quando a gente usa o incenso na missa, né? A fumaça que nós vemos simboliza as nossas orações que não vemos subindo diante de Deus, ao altar de Deus. Então, ao apresentar o incenso para o menino, simboliza que ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E a mirra? A mirra era usada para embalsamar os corpos daqueles que morriam. Portanto, a mirra, ela é o sinal, o símbolo da humanidade. O Filho de Deus é também o Filho do homem, que nasceu para dar a sua vida por nós. Né? Vocês vejam que coisa bonita no Evangelho de hoje, lá no versículo 1, né? O evangelista faz questão de deixar claro, na cidade de Belém. O que quer dizer Belém? Belém quer dizer a casa do pão, né? Que nos remete ao pão da Eucaristia, a vida que nos é dada, a vida da graça. Mas não só isso, o menino quando nasce é colocado numa manjedoura. Para quem sabe o que é a manjedoura, é onde se dá o alimento à criação. Portanto, desde a manjedoura, desde o presépio, né, fica muito claro que ele veio para entregar a sua vida. A sua paixão e morte estão ali simbolizadas na mirra, a humanidade. Ele se fez homem por amor de nós, para sofrer por amor de nós. Mas também, irmãos, o Papa São Gregório Magno, no século VI, ele vai dizer que nas nossas vidas, os presentes do ouro, do incenso e da mirra ganham um significado todo especial.
E nós vamos fazer isso hoje na missa, na hora do ofertório, né? Hoje, vocês são sempre acostumados que as irmãs passem por vocês recolhendo as ofertas. Hoje elas vão ficar aqui e vocês vão vir diante do menino Jesus, oferecendo as ofertas, mas oferecendo também o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. E o que São Gregório Magno diz a respeito disso? Primeiro, o ouro simboliza a sabedoria. A sabedoria que nós somos chamados a ofertar ao menino Jesus. O incenso, a virtude da oração. Vamos trazer diante dele a virtude da oração. E a mirra, que simboliza a mortificação da carne mesmo, né? São esses os presentes que Nosso Senhor quer receber de nós nesta noite e cada dia de nossas vidas. E que bonito, porque quando nós entendemos o que é o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra, e trazemos esses presentes diante do menino Jesus, nós vemos o menino Jesus sorrir. Isso mesmo, nós vemos o menino Jesus sorrir para nós. Não sei se você já teve essa experiência de parar em alguma igreja para rezar e olhar para uma imagem de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, e ter a impressão que Nosso Senhor, Nossa Senhora estavam sorrindo para você. Isso acontece, principalmente quando nós chegamos com o coração puro, com a carne mortificada, né? Porque Deus usa dessas experiências sensíveis, né? Para nos consolar, né? Para nos dizer: meu filho, minha filha, você está no caminho certo, continua firme, né? Então eu espero que cada um de vocês faça essa experiência mesmo, de graça sensível, de olhar para a imagem do menino Jesus, né? E de sentir no coração, na alma, o menino Jesus sorrindo. Pois bem, irmãos, a sabedoria é um dom do Espírito Santo, dom que nós recebemos no dia do nosso batismo. Essa sabedoria com S maiúsculo, portanto ela é diferente da sabedoria popular e mesmo do conhecimento intelectual, da sabedoria intelectual. Todos os dois, a sabedoria popular e o conhecimento intelectual, precisam ser purificados pela graça, né? Por isso que a gente não pode sair repetindo alguns ditados aí da sabedoria popular, né? Porque precisa ser purificado, tem que tomar cuidado, porque às vezes está em contradição com o Evangelho. Assim como a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ouve aí, principalmente hoje, a gente vê muito isso no cenário político, né? O povo quer defender o seu peixe, o seu lado, a sua ideologia, e fala: fulano de tal é intelectual. Será que é mesmo? Às vezes faz finta, como dizem os italianos. Às vezes faz de conta, mas está dizendo uma abobrada, né? Você fala, os intelectuais da ideologia do gênero. É uma furada a ideologia do gênero. Não tem nada de intelectualidade. É burrice, desculpa, com perdão da palavra, né? Então muito cuidado, porque essa sabedoria é dom do Espírito Santo. É a unção do santo, que São João vai dizer na sua primeira carta com muita propriedade. E que nós temos. E que nós recebemos no dia do nosso batismo, né? Ora, o que nos dá determinadas graças em determinados momentos da vida? Por exemplo, um casal em crise, né? Depois de alguns anos de casamento, começam a vir umas provações, e isso acontece com todo mundo, até com o padre, que é sozinho, todo mundo. Se você é ser humano, parabéns, seja bem-vindo à Terra. Você vai passar por crise, por sofrimento, por dificuldade, porque todo mundo vai passar por isso, né? Aí o casal está numa crise, numa prova lá muito grande. E é verdade que hoje essa tentação ela tem rondado com muita facilidade. Separa, vai viver sua vida. Tem gente que ainda diz: você não nasceu para sofrer. Pois bem, né? Qual que é o conselho do mundo diante disso? Vai ser feliz. Vai ser feliz, né? Ainda diz assim, né? Não era amada pelo meu marido, né? Não era amado pela minha esposa. Não, mas você pode ser amado, né? Inclusive tá cheio, né? Você pode ser amado por uma outra mulher, por um outro homem, essa cachorrada toda que está aí, né? É o conselho do mundo. Mas a resposta da sabedoria de Deus nos nossos corações, né?
Quando um casal desse, felizmente, tem pais que são piedosas, que são pessoas de oração, que são pessoas que rezam o texto todo dia, que se esforçam por caminhar na graça de Cristo, graças a Deus. Na minha família, eu tenho esse exemplo dos meus avós, né? E esse casal vai pedir conselho, né? Ou mesmo que não peça também, né? Os pais chamam, senta aí que eu vou falar, né? Volta para sua casa, ama a sua esposa, ama o seu marido, né? Leva a sua cruz de cada dia, pensa na salvação, pensa na salvação do seu marido, pensa na salvação da sua esposa, porque você casou com ele para apresentar ele melhor para Deus, você casou com ela para apresentar ela melhor para Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto, né? E aqui a gente pode desmascarar a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela é efêmera, ela é uma miragem, né? Tão logo você cai no pecado, né? O que era doce se torna amargo e se começa a colher os frutos do pecado. A sabedoria que vem do alto nos ensina a carregar a cruz, a ver nos sofrimentos e por detrás deles um projeto de Deus. Não em vista do bem, do conforto aqui e agora, mas do céu, de uma eternidade inteira feliz na glória de Deus. Essa é a sabedoria que nos ensina a enxergar por detrás das aparências. A oração, simbolizada no incenso, é uma virtude da religião. Que virtude é essa? De dar a Deus o que é de Deus, né? E aqui eu já tenho falado, quase toda a missa da família eu falo da importância da oração em família. Senhores estão rezando em casa? Não precisa responder para mim. Não só sozinhos, que é claro que cada um precisa ter o seu momento de recolhimento. Vocês já aprenderam a chamar a família para rezar? De repente sua família não está preparada para rezar um terço toda quarta-feira. Se tiver, melhor ainda. Reúne todo mundo e reza. Você está fazendo um bem tremendo para todo mundo. Mas de repente sua família tem condições de, no domingo, quando vocês se reúnem lá na casa da sogra, enfim, né, de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes do almoço. Já é um caminho, já é um princípio, né? Você que vem participar da missa da família, você tem coragem, e às vezes é preciso ser ousado, de chamar sua família para rezar, né? De chamar mesmo, de insistir, dizer vamos rezar. A oração, portanto, simbolizada no incenso, é a virtude da religião, de dar a Deus o que é de Deus. As criancinhas estão aprendendo a rezar desde cedo em nossas casas? Ou está deixando para o catequista ensinar? Aí já vai ser tarde demais, né? Olha, gente, que o básico da fé aprende em casa, hein? Os avós, os pais aí, né? Os pais podem dizer, ai padre, mas eu não sei o que fazer. Reaprende então, vai atrás, né? Passa na livraria Jesus ao Centro, está cheio de livro de oração para criança, de catequese para criança, oração do anjo da guarda, né? Leva para casa e vamos catequizar os nossos filhos desde cedo. Vamos ensiná-los esse contato, essa experiência de religião desde cedo. Isso é fundamental, inclusive para a reconstrução da nossa sociedade. Senhores, ou os senhores acham que aqueles políticos corruptos que nós reclamamos, se não tiver sentido, se tiver sentido uma experiência de religião, de intimidade com a palavra de Deus, com as verdades da fé, nosso país estaria do jeito que está hoje? De jeito nenhum. A pessoa que vive a virtude da religião é uma pessoa de valor. E a mirra, que simboliza a mortificação, é a mortificação da carne mesmo, né? A morte, mortificação quer dizer morte. Fazer morrer o que, padre? Em nós. Primeiro, o pecado. Esse daí tem que morrer. A gente tem que lutar e fazê-lo morrer. Cada dia em nossas vidas. Depois, os vícios precisam morrer. Precisam morrer. E depois, as tentações, né, que chegam, querendo colocar em nós o vício e nos conduzir assim ao pecado.
né? E vejam que isso está muito ligado aos sentidos da carne. É mortificação mesmo. E essa mortificação se reflete naqueles sacrifícios de cada dia. E vejam, irmãos, que isso é um valor de educação e de virtude para os filhos, sabe? Os pais que se mortificam estão com o testemunho, não só com a palavra, mas com o testemunho, formando um lar de valores. Os filhos crescem virtuosos, homens e mulheres de valor, né? O que é mortificação? Né? O apetite da sensualidade, que hoje está à flor da pele. Né? Você liga a televisão, é sensualidade. Você olha uma propaganda, é sensualidade. Você tem uma conversa, é sensualidade. Como que um homem ou uma mulher também, né? Mais os homens sofrem com isso, né? Com o apetite da sensualidade. Mortifica a visão. Para que você vai olhar para cima, se você pode olhar para o chão? Isso é mortificação da visão. Para que você vai olhar onde está a tentação, se você pode olhar para o chão? Isso é mortificação. Mortificação da carne, das vontades. Deixar de fazer os meus desejos, os meus caprichos, né? Para fazer a vontade de Deus, mas também pelo bem da minha família, pelo bem dos meus filhos. E quem vive o casamento, quem leva o casamento a sério, sabe muito bem que um casamento não vai para frente sem mortificação. Sem mortificação. Por isso que a pessoa caprichosa, ela tem que pensar muito antes de casar. Pessoa mimada, a menina mimada, o rapaz mimado, tem que pensar, tem que se converter antes de casar, porque senão não vai conseguir levar o casamento para frente, vai fazer os outros sofrer também, porque no casamento precisa haver mortificação, O marido que quer ficar sentado no sofá depois do almoço, né? Precisa se mortificar, ver que a esposa, coitada, com aquela pia lá, né? Cheia de louça para lavar, vai mortificar, vai dar uma ajuda. A mulher também se mortificar com o marido, né? Coitado, trabalha a semana inteira, tá certo que não é o marido mais perfeito, não existe mesmo, né? Mas talvez no final de semana ele quer ter um pouco de descanso, de fazer aquilo que ele gosta, né? Aí a mulher reclama. Não, mortificação. Né? Eu vou dar um pouco de descanso para o meu marido, né? Os pais, em relação aos filhos, não dá tudo o que quer na hora que quer, está ensinando os filhos a virtude da mortificação, e principalmente se vocês mostrarem isso para os filhos, que nem tudo é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, né? Por exemplo, o pai e a mãe dão um exemplo de mortificação na frente dos filhos, quando tem de tudo para brigar, quando tem de tudo para armar uma discussão, a tempestade, né? E aquele que tem mais condições se cala, silencia serenamente, né? O filho, principalmente se é criança, ele não entende o que está acontecendo, mas ele vai olhar e vai ver. A minha mãe, né? Ele não vai dizer com essas palavras, mas lá no fundo da alma dele, a minha mãe é virtuosa, o meu pai é virtuoso. Os pais em relação aos filhos. E eu conto um acontecimento que eu tive conhecimento e está até presente no meu livro, Famílias Edificadas no Senhor, né? Isso aconteceu verdadeiramente, né? Os pais vêm para participar da missa, aí sempre na praça dessas igrejas do interior tem o pipoqueiro, o algodão doce, tudo antes da missa, né? E a criança, quando vê, eu quero, porque ela não tem noção de limite ainda, precisa ser dado. Aí um pai, uma mãe que impõe disciplina, que impõe limite, que sabe educar, vai dizer o que para esse filho? Agora não é hora. Primeiro nós vamos participar da missa e depois da missa eu dou o que você quer. E se esse pai, essa mãe for inteligente, ainda usa disso como recompensa, né? Se você se comportar bem, você vai ganhar a pipoca no fim da missa, né? Isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida, inclusive da nossa vida espiritual. Mas não. Aí chegaram, compraram aquele sacão de pipoca, que parecia que estava indo mais para o cinema do que para a missa. E vem sentar bem no banco da frente. Não aconteceu comigo, tá? Já digo, gente, irmão. Outro padre, colega, né? E o padre, muito delicadamente, pediu àquela criança que estava ali comendo, com o pé em cima do banco, com tudo. E aquele casal que
né, desse um jeito naquilo, porque era impróprio aquela pipoca, aquele comportamento para a Santa Missa. E o padre, ele tem todo o direito de fazer isso. O padre tem todo o direito. Assim como o professor na sala de aula, de corrigir os seus fiéis. Meu Deus do céu, se o padre não tem direito mais de corrigir os seus fiéis, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Cada um pela sua cabeça, fazendo sua vontade, que vai virar? O que está virando esse mundo? Né? E a mãe e o pai se levantaram, né? Hoje é assim, não mexe com meu filho. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. É aquela história, né? Do pai e da mãe que o professor chama a atenção do filho na escola, ele não vai procurar saber por que chamou a atenção, né? Porque pensa que é santo, né? Às vezes não conhece a peste que é o filho. É o professor que tem que aguentar. E vai brigar com o professor, em detrimento da criança, né? As coisas estão de cabeça para baixo hoje nessa sociedade. Essas leis absurdas que tem por aí ainda, né? Então, vocês vejam que devagar, né, a educação, a formação dos filhos está vazando assim, ó, tá saindo da mão dos pais, né? E esses pais levantaram no meio da missa e deram com o dedo no padre e falaram: o filho é nosso e e ele faz o que a gente quiser. Aí o padre, muito enérgico, disse: tá bom, mas não dentro da minha igreja, fora. Depois deu uma confusão, os pais, que hoje é assim, né? Hoje é assim, a pessoa não quer saber mais se ela está errada, né? Ela quer prevalecer, né? Aí foi para o bispo, foi para tudo, né? Tá bom, sei se prevaleceu a vontade deles, o grito deles, mas eu sinto muito em dizer, esse filho e essa família, se não passarem por uma conversão, vão sofrer muito. Esses pais vão sofrer com esse filho, porque eles estão criando um delinquente em potencial. Ora, pois, não dá limite quando pequeno. Depois que crescer, vai dar limite? Vai ter limite? Não vai. E não é estranho nem se falar que vai bater nos pais, porque não tem limite, faz o que quiser. Não é assim? Não faz o que quiser. Dentro da minha casa, graças a Deus, eu cresci com essa disciplina, né? Até hoje lá em casa. Meus pais passaram esses dias comigo, eu ri muito, né, no meu coração da minha mãe, porque meu irmão já tem 25 anos e a minha mãe olha bem na cara dele e fala: mas quem manda sou eu, não é você. Depois que você casar, que você tiver sua família, aí sim você vai entender. E desde pequenininhos é assim, mortificação da carne, né, simbolizada na mirra. Portanto, irmãos, apresentemos nesta noite ao menino Jesus a nossa sabedoria, a oração e a mortificação da carne. Eu quero terminar essa homilia com um trecho muito pequeno do Papa Bento XVI, que resume muito o que nós falamos aqui. Os magos adoraram um simples menino nos braços da mãe Maria, porque reconheceram nele a fonte da dupla luz que os tinha guiado, a luz da estrela e a luz das Escrituras. Reconheceram nele o Rei dos Judeus, a glória de Israel, mas também o Rei de todas as nações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.